No vídeo de hoje nós vamos contar como foi todo o processo nosso para obter a cidadania italiana, que é a documentação que nos permite morar legalmente aqui na Espanha. Se você tem interesse em saber qual é o procedimento, todos os passos que nós fizemos para obter essa documentação, fique com a gente até o final do vídeo e no final do vídeo também nós vamos dar um recado que vai interessar para todos os nossos inscritos. Habla galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que está chegando agora, não nos conhece, eu sou o Thiago, moro com a minha família aqui na Espanha desde o ano de 2019 e junto com a minha esposa Luciana, nós criamos este canal, o Habla Galera, para poder compartilhar as nossas experiências de planejamento e tudo que a gente vive aqui na Espanha com as pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. O vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre cidadania italiana. Não é o assunto principal aqui do nosso canal, o nosso assunto é falar sobre a Espanha, porém a cidadania italiana é um direito que muitos brasileiros possuem, cerca de 30 milhões de brasileiros possuem o direito a reconhecer a cidadania italiana e foi esse direito, foi a cidadania italiana que nos permitiu vir morar aqui na Espanha de maneira legal. O vídeo de hoje nós estamos fazendo especialmente para o nosso inscrito Davi Júnior. Ele sempre comenta, ele é um inscrito que acompanha o nosso canal aí desde o começo, tá sempre comentando nos nossos vídeos, dando uma força, dando um incentivo pra gente aí com os comentários. E no último vídeo que nós fizemos, falando sobre as vantagens de obter a cidadania italiana, ele disse que recentemente descobriu que a esposa dele possui esse direito e ele tá sem saber como começar, né? Então ele queria saber a nossa experiência de como nós fizemos esse processo e aí nós já resolvemos gravar esse vídeo na sequência, porque é muito importante essa informação logo no começo, porque já evita aí bastante dificuldades, né? Já corta um pouco o caminho, sabendo tudo que a gente fez, de repente pode ajudar. Então nós gravamos esse vídeo para ele e vamos contar tudo o que nós fizemos. É lógico que os processos variam de um caso para outro, de pessoa para pessoa, mas basicamente, de uma maneira geral, tudo o que nós fizemos é o que todo mundo precisa fazer. Antes de falar dos procedimentos, só fazer uma pequena explicação de que a cidadania italiana ela é um direito concedido a todo descendente de cidadão italiano. Diferente de vários outros países, como a Espanha, Portugal e outros países, eu não sei dizer com precisão, mas acredito que a Itália seja um caso único no mundo. Não existe um limite de gerações para você fazer o reconhecimento da sua cidadania. Enquanto alguns países permitem a filhos e no máximo netos reconhecer a cidadania, no caso da Itália pode ser neto, bisneto ou até alguma geração mais para frente que continua tendo o direito a reconhecer a cidadania italiana. Então se você tem conhecimento de que algum antepassado seu foi da Itália para o Brasil, com certeza você tem direito a fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana e vai te abrir as vantagens que nós comentamos no vídeo passado. Mas agora nós vamos falar dos procedimentos. Já fazia algum tempo que eu sabia que tinha direito à cidadania italiana por conta das origens da minha família, porém como não tinha intenção, não estava nos planos sair do Brasil, nunca me preocupei em saber os procedimentos, em ver o que era necessário para poder fazer esse reconhecimento. Mas quando nós decidimos sair do Brasil, foi um processo aí que levou algum tempo de conversas para tomada de decisão, mas no momento em que nós decidimos sair do Brasil, nós então decidimos que íamos fazer isso de maneira legal, que nós queríamos morar aqui na Espanha de maneira legal e para isso nós íamos fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Então a partir daí nós começamos a pesquisar. Me lembro que foi um dia à noite que a gente decidiu e já começou a pesquisar ali, entrando na internet, ver o que precisava e tudo. E já começamos a pegar as primeiras informações de um lado, de outro, tudo o que precisava. E no dia seguinte nós demos início ao nosso projeto. Não dá para dizer que foi ao nosso processo, porque o processo é outra coisa, mas nós chamamos naquele momento de Projeto Itália. A gente começou a pesquisar as certidões, que esse é o primeiro passo para você fazer o reconhecimento da cidadania. Basicamente existem duas formas de fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Uma é no Brasil, através do consulado da Itália, e outra é indo diretamente para a Itália e fazer o reconhecimento lá. Qual que é a diferença? Custo, porque na Itália sai muito mais caro do que no Brasil, e tempo. No Brasil demora cerca de 10 anos para conseguir esse reconhecimento no consulado, porque existe uma fila grande de pessoas esperando, então você leva a sua documentação e espera que eles te chamem.
que eles te chamem. E isso leva, aí, pelo que a gente pesquisou na internet, cerca de 10 anos. Inclusive, não só pesquisa. Nós conversamos com algumas pessoas que demorou esse tempo mesmo. E a outra maneira, indo para a Itália, você consegue fazer o reconhecimento. Aí depende, não é certo o tempo, não existe um tempo certo. Existem pessoas que levam 3 meses, pessoas que levam 6 meses, pessoas que conseguem fazer em 1 mês, em um tempo mais curto. No meu caso, foram 4 meses na Itália para conseguir fazer o reconhecimento de cidadania. Independente da forma, se você escolher fazer no Brasil ou se você for fazer na Itália, a documentação que você vai precisar basicamente é a mesma. Você vai precisar fazer o mesmo caminho que nós fizemos. E qual é esse caminho? O caminho que você precisa fazer é descobrir qual foi o seu antepassado. Você vai ouvir, na hora que começar a pesquisar bastante sobre cidadania italiana, a palavra antenato, que é o antepassado. Então precisa descobrir quem é o seu antepassado que saiu da Itália e imigrou para o Brasil. É essa pessoa que vai te dar o direito à cidadania italiana. Então, no meu caso, era o meu bisavô, que saiu da Itália mais ou menos em 1900 e foi para o Brasil, nós não conseguimos a data precisa, e ele me dava o direito, mas eu precisava provar toda a transmissão de geração por geração dessa cidadania. Então, é preciso você pegar todas as certidões, desde você até chegar a essa pessoa. E é nessa etapa das certidões que a coisa pode complicar um pouquinho, porque faltam informações, os cartórios não são informatizados, não são todos integrados, então a busca de certidões pode ser algo um pouquinho complicado, pode ser um entrave para o processo. Então o primeiro passo, a primeira coisa que a gente foi tentar fazer foi construir a árvore genealógica da família. Não precisa ser uma árvore completa, onde você coloca toda a sua família, é simplesmente uma árvore em linha reta, direta de você até essa pessoa, até o seu antepassado que foi para o Brasil. No meu caso, eu precisava pegar a minha documentação, a documentação do meu pai, a documentação do meu avô, para poder chegar até o meu bisavô. E assim, a minha família, a gente não tinha o histórico da família, eu não cheguei a conhecer os meus avós por parte de pai, então assim, a gente tinha pouquíssimas informações. O meu pai naquele momento, ele ainda estava vivo, porém já tinha 80 anos, não se lembrava de muitas coisas, apesar de estar lúcido, mas muitas coisas da história ele já não lembrava, e também tinha coisas que ele não sabia. Você precisa saber qual é a região que o seu antepassado morava aqui na Itália, isso ele não sabia. E aí nós começamos as buscas nos cartórios. No cartório você começa pela sua própria certidão, é o melhor ponto de partida, né? Você começa pela sua própria certidão, você precisa pedir no cartório uma certidão que chama inteiro teor. Existem 2 tipos de certidão, uma se chama breve relato, que é aquela normal que a gente está acostumado a receber quando faz um registro de nascimento, casamento no cartório, e uma de inteiro teor, onde vem escrito tudo o que foi registrado no livro. E nessa de inteiro teor vai ter ali todos os dados dos seus pais. No caso, tinha lá todos os dados dos meus pais, aonde nasceu, qual comarca foi registrada, todas essas informações estavam ali. Com essas informações, a gente ligou no cartório aonde meu pai foi registrado. E aí no cartório onde ele foi registrado, a gente já conseguiu descobrir algumas informações sobre o meu avô, qual cartório o meu avô foi registrado. E aí a gente ia pedindo, em cada cartório a gente precisava pedir uma certidão. Na época que nós fizemos o processo, cada certidão ficava mais ou menos R$130. Esse valor ele varia um pouco por conta de um imposto municipal, então em cada cartório ele tem um valor, mas fica aí nessa faixa de R$130, R$135. Isso em 2018, creio que não teve muita alteração. E aí, a cada certidão que a gente pegava, a gente descobria um antepassado mais. Então, e aí a gente sabia em qual cartório que ele foi registrado, a gente ligava no cartório, passava as informações que a gente tinha e ia conseguindo essas certidões. Conseguimos chegar na certidão de óbito do meu bisavô, que era a única certidão dele que tinha no Brasil, porque ele tinha nascido na Itália e casado na Itália. E nós precisávamos dessas 2 certidões também. E aí surgiu uma pequena complicação, porque assim, quando a gente conseguiu a certidão de óbito dele, faltava muitas informações, a gente descobriu apenas que ele era de uma região da Itália que se chama Rovigo, mas seria como falar que a pessoa é do estado de São Paulo. Então, assim, como que você vai saber qual cidade do estado de São Paulo que essa pessoa nasceu?
Aí nós tentamos ainda descobrir mais algumas informações, mas não conseguíamos. E nessa época, um pouco antes disso, na minha família tinha sido criado um grupo, entre os primos, entre toda a família, e cada um foi adicionando um que conhecia. E aí juntou o resultado que é um grupo onde muitas pessoas nem se conhecem. E uma prima que estava nesse grupo tinha a informação da cidade onde tinha nascido um antepassado dela na Itália, que era o irmão do meu avô. Um pouco confusa essa questão de genealogia aí, mas assim, o meu bisavô teve 2 filhos, um nasceu na Itália, que era o antepassado dela, e o outro, que era o meu avô, nasceu no Brasil. Então, no caso dela, bastava a certidão do antepassado dela, né, que era o meu tio-avô. No nosso caso, precisava do meu bisavô. E ela tinha a informação da cidade que ele nasceu, passou pra gente. A gente já imaginou que o meu avô era daquela cidade, ou pelo menos da região. E encontramos uma pessoa na Itália que fazia esse serviço de procurar certidões nas cidades. Ela procura na Itália inteira. É lógico que se você falar para a pessoa, olha, eu estou procurando a certidão dessa pessoa que nasceu em tal época, em tal ano, em tal cidade, ela vai te cobrar um preço muito mais baixo, porque vai ficar mais fácil o trabalho dela. Ela só precisa ir lá naquele local e conseguir aquele registro. Agora, se você falar, olha, eu estou procurando uma certidão dessa pessoa, eu não sei qual cidade que ela nasceu, eu não sei o ano, eu estimo que seja entre tal ano e tal ano, essa pessoa vai ter um trabalho muito grande, porque ela tem a Itália inteira para procurar. Mas enfim, nós passamos o dado para ela da cidade, fizemos uma conta mais ou menos aí do ano que ele tinha nascido pela certidão de óbito dele, sabíamos o ano que nasceu e sabíamos a cidade próxima ali, pelo menos onde o filho dele nasceu. E passamos para essa pessoa. Só uma curiosidade aí no meio, nós encontramos primeiro uma empresa pela internet, que parecia ser assim, já uma empresa estabelecida, que dizia que tinha escritório na Avenida Paulista, que para fazer esse serviço nos cobrou um sinal, e depois a gente entrava em contato com eles, e eles diziam que não tinha resposta, e que não era para ficar ligando, que quando eles tivessem uma resposta, eles iam chamar a gente. Isso é um custo de mais ou menos, na época aí se cobrava 200 euros, nessa época o euro estava cerca de 4 reais, 4 e pouco, então nós estamos falando entre 800 e 1.000 reais para conseguir uma certidão. E aí nós contratamos essa empresa, pagamos o sinal e a coisa começou a enrolar. Nessa época, uma amiga da Lu que mora na Itália indicou um conhecido dela que fazia esse tipo de trabalho lá. E entramos em contato com ele, ele tinha mais pessoas que trabalhavam com ele também ali no escritório. E uma dessas pessoas, a gente começou a conversar com ela e ela em pouquíssimo tempo disse, eu já tenho a certidão na mão. Porque tem uma coisa também na Itália, até um certo ano não se registravam as pessoas nos cartórios. Quando nascia uma criança, ela era registrada na igreja, né? No momento do batismo se fazia ali o registro. Então muitas certidões, dependendo do ano que o seu antepassado nasceu, não vão ser encontradas no cartório. Precisa ir na igreja, conversar com o padre vai olhar todos os registros e ele vai emitir uma certidão de nascimento, que foi o caso do meu bisavô. E aí quando essa segunda pessoa na Itália, que a gente tinha contactado já depois da primeira, com pouquíssimo tempo ela retornou falando que tinha certidão, a gente resolveu abandonar o que a gente tinha pago com o outro, um sinal que na época era algo em torno de 300 reais, e a gente deu por perdido, falou, vamos dar isso por perdido, vamos pagar para ela e vamos para a gente ganhar tempo no processo. E a gente nem sabia se o outro ia conseguir, porque nem resposta a gente tinha. Enfim, pagamos para ela o equivalente aí a mesmo valor, na faixa de 200 euros. Pagamos para ela e em uma semana a certidão estava na nossa casa. Mandou pelo correio, chegou direitinho e aí a gente já tinha como começar o nosso processo. Aí logo depois nós descobrimos que ele não se casou no Brasil, se casou lá na Itália, então foi preciso pedir novamente o serviço dela para ela buscar a certidão de casamento dele na Itália. E aí resulta que assim, já foi um pouco mais barato porque ela já tinha essa informação, aí eles já cobram um pouco menos de 200 euros, cobravam naquela época pelo menos, mas o meu avô, ele nasceu numa cidade, casou em outra cidade e ele teve esse filho, o meu tio-avô, em outra cidade. Mas ela conseguiu todas essas informações. E aí nós precisamos pegar a certidão
de casamento dele na Itália, foi outro custo aí, mais ou menos na faixa aí dos R$800. E depois disso nós ainda precisamos pedir a certidão de nascimento da minha bisavó, porque existia muita diferença no nome. No Brasil, nas certidões que nós tínhamos de nascimento do meu avô, o nome da minha bisavó não batia com o que estava na certidão de casamento que veio da Itália. Enfim, tinha virado uma confusão ali por questão de sobrenome com 2 L, sobrenome com um L só. Mudou muita coisa entre esse registro da Itália para o Brasil. E no fim nós precisamos pedir outra certidão na Itália, que foi essa do nascimento da minha bisavó. Então foram 3 certidões na Itália. E nesse tempo, enquanto a gente estava tramitando, buscando essas certidões, esperando que elas chegassem as certidões da Itália, nós estávamos procurando as certidões do Brasil que faziam falta, né, para preencher todo o caminho. Precisava pedir a certidão de casamento do meu avô com a minha avó, eles casaram em 1920 e foi uma dificuldade para conseguir isso no cartório, porque o livro era muito antigo, era difícil de entender, de conseguir ler o que estava escrito, enfim. Esse cartório deu bastante trabalho para a gente, mas a gente conseguiu pegar essa certidão também. E aí quando a gente tinha a certidão de casamento do meu avô com a minha avó, surgiu outra divergência de nome. O nome que tinha na certidão de casamento deles, da minha avó, era um, e o nome que tinha na certidão do meu pai, no registro, era outro. Eram 2 nomes, os nomes próprios, não era nenhuma diferença de sobrenome. Os 2 nomes não eram igual. No casamento ela se chamava Justa, e já na certidão de nascimento do meu pai ela chamava Augusto. Então, por esse motivo, por essa confusão, nós precisamos ir atrás da certidão de nascimento da minha avó. E aí a minha avó tinha nascido na Argentina. E aí lá vai a gente atrás de conseguir uma certidão da Argentina. E conseguimos uma empresa pela internet que fazia a busca de certidões lá. Cobrou mais ou menos na época $100 para fazer esse serviço. E era um serviço assim, que você pagava, eles procuravam essa certidão e sem garantias. Se achou, eles te mandam, e se não achou, você perdeu o dinheiro, porque eles faziam o trabalho da busca da certidão. Então assim, a gente correu o risco, pagamos aí na época mais ou menos R$400 para isso, mas deu certo, encontraram a certidão, mandaram essa certidão para o Brasil e nós conseguimos fechar então a nossa árvore, né? Estavam com todas as certidões completas. Já tirei as certidões dos meus filhos, as minhas, as do meu pai, as dos meus avós e as do meu bisavô. Com todas essas certidões, todo esse processo, esse tempo de busca aí, é lógico que nós estávamos acelerando o processo ao máximo que dava. A gente estava tentando economizar de tudo quanto é lado lá em casa, porque cada certidão tem as certidões do Brasil, que custa esse valor de mais ou menos R$130, tem essas certidões de fora. Então eu me lembro que nessa época aí certidão era quase que uma moeda lá em casa. Tudo que a gente ia fazer, precisa em tal lugar, precisa comprar isso, vamos sair esse final de semana, fazer alguma coisa? Quanto vai gastar? Vai gastar tanto. Não, com isso dá pra gente dá pra gente pedir uma certidão. Então a gente ia tentando economizar porque assim, nós queríamos fazer o processo o mais rápido possível para poder realizar a nossa mudança. Então nós fizemos um cronograma de todas as certidões que a gente precisava, fizemos estimativas de custo. Como eu já falei para vocês em outro vídeo, tudo que a gente foi fazendo, a gente fazia planilhas, fazia cronograma, tentávamos ir o mais organizado possível. E agora revendo, para poder fazer esse vídeo, dando uma olhada aí nos nossos cronogramas, a gente viu que exatamente o que a gente planejou foi exatamente o que aconteceu. É lógico que a gente põe um tempo a mais do que o previsto normal, ligava no cartório, perguntava quanto tempo para emitir uma certidão e a gente colocava alguns dias a mais. Mas nós começamos o nosso processo em abril de 2018 e a gente fez uma estimativa até o final de março de 2019 ter o reconhecimento da cidadania. E foi exatamente o que aconteceu. Na última semana de março foi quando eu recebi a carteira de identidade italiana. Mas enfim, nós fizemos todo o processo, juntamos todas as certidões, desde os meus filhos até o meu bisavô. E aí surgiu uma divergência entre o nome de todo mundo na família, o nosso sobrenome do meu avô para cá foi escrito sempre com um L só e eram com 2 L's. Então aí nós fizemos uma correção, retificamos todas as certidões. E aí quando nós estávamos com todas as certidões, nós mandamos para essa pessoa na Itália. E essa pessoa fez uma avaliação. Como eles fazem o processo de cidadania lá
né, eles tramitam, fazem todo o processo, eles sabem já o que precisa ser corrigido nas certidões. E aí ela apontou para a gente cada um dos pontos que precisava ser corrigido. Então toda certidão tinha alguma coisa para corrigir. Uma data que estava incoerente, que aqui falava que casou em uma data, mas na certidão de casamento realmente a data era outra, o nome não coincidia, enfim, tinha uma série de divergências entre as certidões que precisavam ser corrigidas. E aí nós já estávamos com todas aquelas certidões que a gente já tinha pedido, né, no valor de R$130 mais ou menos cada uma, nós precisávamos fazer uma retificação. Aí a retificação existem dois caminhos, um que é o caminho judicial e o outro que é o caminho administrativo. Nós tentamos todos pelo caminho administrativo e tivemos êxito nisso, que é ligar no cartório e falar, olha, eu tenho uma certidão aqui que tem esse erro, e apresentar os documentos que mostram que aquilo está errado, e aí o cartório pode falar assim, tudo bem, eu corrijo. Ele vai te cobrar uma taxa, obviamente, um valor aí, na época a gente pagou mais ou menos R$160, isso também depende de cada cartório, e nesse valor que a gente pagava já estava incluso uma nova emissão, então não precisava gastar mais o valor da correção, mais R$130 de uma nova emissão, era um valor só. E todos os cartórios aceitaram. Caso algum cartório não aceite a correção, aí você precisa fazer isso via judicial. Contratar um advogado, entrar na justiça, mostrar aqueles documentos, provar que tem um erro, e aí o juiz vai expedir uma ordem para que os cartórios corrijam aqueles documentos. Aí uma ordem já corrige todos os documentos, né? Um processo só. No nosso caso nós não fizemos isso porque levaria aí mais 6 meses, pelo que a gente pesquisou, que demoraria mais ou menos para conseguir resolver isso via judicial. Nós optamos por ligar em cada um dos cartórios e tentar fazer a correção administrativa. Deu certo. Em alguns cartórios, inclusive, que era mais próximo ali da onde a gente morava, no caso São Paulo, eu cheguei aí pessoalmente no cartório, conversar com a pessoa, mostrar toda a documentação e não tivemos problema. Todas as certidões foram corrigidas, mas gerou mais um gasto, porque nós tivemos que pagar essa retificação e pegar uma nova via. Depois de todas as certidões retificadas, já com todas as correções que tinham que ser feitas, quando estava tudo ok, já no ponto certo para fazer o processo na Itália, nós decidimos fazer lá pela questão do tempo. É preciso fazer um procedimento que é exclusivo para quem vai fazer o processo na Itália, que é traduzir todas as certidões e apostilar. E aí você precisa procurar uma empresa que faça essa tradução, uma empresa que esteja dentro de uma lista do consulado italiano, que está autorizada a fazer essa tradução. Aí precisa traduzir todas as apostilas, todas as certidões, e eles vão cobrar isso de acordo com a quantidade de palavras, e também precisa apostilar. O apostilamento seria como fazer um reconhecimento de firma num documento, igual a gente faz aí no Brasil, porém que tem validade em diversos países. Esse apostilamento é feito no cartório, eles colocam um selo atrás do documento com todas as informações, e é esse selo que faz com que a Itália confie na veracidade daquelas informações que estão ali. Então nós contratamos uma empresa que já fazia a tradução e o apostilamento, nós fizemos vários orçamentos, isso é muito importante, fazer orçamento de várias empresas, porque o apostilamento ele muda muito de um estado para o outro, tem estado que o apostilamento custa 120, tem estado que custa 70, é algo muito variável. Então nós pesquisamos bastante, encontramos uma empresa na época no Paraná que tinha um bom preço, porque assim, não adianta, como você precisa enviar tudo isso por Sedex, toda essa documentação você precisa enviar por correio, então assim, para você ficar mandando para um lado fazer uma coisa, para outro lado fazer outra, às vezes a economia acaba gastando tudo em correio. Então nós optamos por fazer tudo com uma empresa, fizemos as contas e saía, era vantajoso. Fizemos tudo, tradução e apostilamento com uma empresa, eles fizeram esse serviço, mandaram para a gente por correio, e quando nós tínhamos todas as certidões, já foi possível embarcar para a Itália e fazer o processo de reconhecimento da cidadania lá na Itália. Interessante compartilhar que, como nós tínhamos aí um cronograma feito e a coisa estava evoluindo de acordo com o que a gente tinha planejado, a gente já comprou a passagem para a Itália antes de ter todas as certidões. E aí depois ficava naquela apreensão, né? Será que vai dar tempo? Todo dia ligando, cobrando tentando uma coisa. Quando uma atrasava um pouquinho, a gente já falava, nossa, acho que vai perder o prazo. Mas no final das contas a gente conseguiu aí, a gente também deu uma margem, né, na passagem. E a gente conseguiu aí, com quase um mês de antecedência,
ter toda a documentação, tudo pronto, só para ir para a Itália e fazer o reconhecimento de cidadania lá. Para fazer o reconhecimento de cidadania lá na Itália, existem dois caminhos, né? Ou você faz tudo por conta própria, ou você contrata uma assessoria. No nosso caso, nós optamos por contratar uma assessoria na Itália também pela questão do tempo, porque assim, eu não sei falar italiano, ia chegar lá, precisa alugar uma casa, você precisa assim, tem todo o trâmite para fazer, e se você não tiver uma casa alugada, onde a pessoa te dê uma documentação de que você mora naquela casa, você não consegue fazer. Então assim, nós optamos por contratar uma assessoria que já fazia tudo, que já tinha casa, que ia me levar em todos os locais que precisava para fazer o trâmite, que ia servir de intérprete, e isso ia ganhar em tempo, né? Por mais que você gasta o dinheiro da assessoria, você economiza por outro lado. E aí nós contratamos essa assessoria, eu fui para a Itália, o processo aí estava previsto, eles não dão uma data, um tempo de duração. Se falarem assim, dura tanto tempo, é difícil porque nem eles sabem, isso depende de uma série de coisas, depende do órgão público que vai fazer a documentação, enfim, é complicado falar um tempo, mas eles deram uma estimativa de 3 meses com base nos últimos processos que eles tinham feito, né, na cidade que eles trabalhavam. E aí quando eu cheguei, por conta de algumas questões que estavam acontecendo na cidade, estava tendo eleição, e a mesma funcionária que fazia o trâmite de cidadania tinha sido deslocada para cuidar de uma parte da eleição, alguma coisa do tipo. Aí por conta disso atrasou o início do meu processo, logo depois ela saiu para fazer um curso, atrasou um pouquinho mais, e aí já era período de final de ano, entraram as festas. Por conta disso, o processo acabou durando 4 meses, mas eu já saí de lá com a carteira de identidade italiana. Eu optei por não tirar o passaporte naquele momento, só com a carteira de identidade já me valia para fazer tudo aqui na Espanha. E depois de 4 meses, já estava pronto para vir morar aqui na Espanha legalmente. Bom, e aí depois o trâmite que foi feito para poder morar aqui na Espanha, nós já contamos disso no vídeo, morar aqui na Espanha com cidadania italiana. Eu deixo também no primeiro comentário o link dele para quem tiver interesse. Mas essa foi a nossa experiência, a maneira como nós fizemos, todo o processo, o passo a passo, cada uma das etapas que nós fizemos para conseguir fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Espero que ajude quem esteja hoje pensando em fazer a cidadania italiana como nós decidimos fazer em 2018. Hoje tem uma pequena desvantagem, que é a questão do câmbio. Praticamente tudo que for feito aqui na Europa, que for feito na Itália, vai ser cobrado em euro. E hoje o euro está mais caro do que na nossa época. Mas naquela época a gente já achava caro. O euro a 4, 4,20, 4,50, a gente já pensava, nossa, podia estar 3, podia estar 2, e foi para 7. E talvez a gente deixe o tempo passar esperando que vai baixar para 4 outra vez e ele chegue a 10. Então isso não tem como a gente controlar. O ideal é se planejar, fazer um cronograma, fazer um planejamento bem feito e começar pouco a pouco, buscando as certidões, fazendo todas as buscas. Essa é a melhor maneira para conseguir obter aí a cidadania italiana. E esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos esse vídeo a pedido de um inscrito aqui do nosso canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Nós estamos já planejando para as próximas semanas começar a gravar vídeos apenas respondendo a dúvida dos inscritos ou fazendo vídeos como esse, vídeos específicos para uma dúvida quando o assunto for o suficiente para fazer um vídeo. Então, se você tem alguma dúvida, sugestão, deixa aqui no comentário pra gente, que a gente vai fazer de tudo para esclarecer essa dúvida da melhor forma possível. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, nós postamos vídeos aqui todas as semanas, explicando sempre algo relacionado com a Espanha, sempre dando alguma dica, contando como nós fizemos, e isso pode ajudar muito você na sua fase de planejamento. Então, se você não é inscrito, já se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe ele nas suas redes sociais. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo.